Este é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. É o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade para a crise não te derrubar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade. 1:06. Olha quem já está aqui. Alex Escobar, boa tarde para você. Boa tarde, Mariana. Vem chegando, né? Vem chegando o Brasileirão. Então, o Brasileirão começa dia 9 de agosto, né? Já tem data marcada para voltar. E a gente está vivendo aquela fase de preparação agora, né? O Fluminense está treinando, o Botafogo está treinando, o Flamengo volta a treinar amanhã, né? Lembrar que o Jorge, a gente vai falar sobre isso ainda, Jorge Jesus já chegou em Portugal e tal, rolou uma almoção ontem bonito, uma boca livre, e o pessoal vai voltar a treinar amanhã. E o Vasco já fez até jogo treino, goleou o Macaé, 5-0, tem trabalhado muito forte com o técnico novo, Ramon Menezes, se preparando aí também para o Campeonato Brasileiro. Aí você pergunta, o Vasco vai fazer bonito? O Ramon Menezes já tem uma ideia. Vasco tem 5 letras. O novo Vasco também. Não são as letras de Ramon, o atual técnico da equipe. São as letras do que ele está botando em prática. A respeito da ideia, aquilo que nós queremos em relação à ideia, o entendimento de uma ideia. Abel Braga saiu no meio de março. 2 semanas depois, Ramon foi efetivado. O trabalho prático só começou em junho, quando o elenco voltou a treinar. Em menos de 2 meses, muita conversa, sessões de treinos, 2 jogos no Carioca e 2 jogos treinos. 4 vitórias. Poucas partidas, é verdade, pouco tempo de trabalho, mas a tal ideia... É uma ideia nova, não é? Como eu falei, é uma construção, né? Aqui nunca faltou espírito e nunca faltou atitude. Ideia de escalação ele já tem. Com a saída de Marrone para o Atlético Mineiro e a indefinição sobre a renovação do colombiano Guarim, o time base do Vasco tem sido Fernando Miguel, Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castanho e Henrique. No meio, Andrei, Felipe Bastos e o argentino Martim Benítez. Na frente, Vinícius, garoto de 19 anos pela direita, Thales Magno pela esquerda e German Cano, centralizado. Ideia tática também. E é algo assim que deu para notar durante esses jogos. Assim, a gente gostar de ficar com a bola é o que ele pede o tempo todo. A gente tem que gostar de ficar com a bola, a gente tem que ditar o jogo, a gente tem que fazer o adversário sofrer quando a gente tiver com a bola. E quando a gente perder, a gente tem que ter 10, 6, ele fala que é de 6 a 7 segundos para roubar a bola de novo. Ideia ofensiva também há, inclusive com a colaboração de quem tem como função original a marcação. Ramon tem me pedido coisas que eu já fazia na minha carreira, que eu tinha deixado de fazer, que é entrar na área, poder dar assistência, poder fazer gols. Eu acredito muito na ideia de jogo. Eu acho que se você tem uma ideia fixa, um modelo bem trabalhado, você consegue ter um bom resultado. Bom resultado como espera ter, por exemplo, no Brasileirão, que começa no dia 9 de agosto, contra o Palmeiras. Se a ideia é virar a chave, vale ficar de olho no histórico. O retrospecto recente do Vasco não é favorável no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 10 anos, o segundo lugar em 2011 e o quinto em 2012 foram exceção. A regra tem sido a disputa na parte de baixo da tabela de classificação, o que inclui 2 rebaixamentos. Não é o retrospecto do Vasco o problema. O problema é que causa o retrospecto. Por que não tem conseguido avançar? Porque o Vasco tem problemas crônicos. Como o dinheiro curto e a difícil tarefa de manter os salários em dia. Hoje se completa 1 mês de atraso. Na largada da Série A em agosto, o Vasco fará 6 jogos. 4 serão no Rio, 3 como mandante e um clássico contra o Fluminense. Então a gente precisa começar bem, a gente sabe da importância que é jogar dentro da nossa casa. Não vai ter o nosso torcedor ainda, mas a gente sabe a importância que é ganhar uns pontos aqui. E o brasileiro a gente sabe como é que é, né? A gente não sabe, vai ser ainda mais difícil, né? Porque talvez a demanda física aí esteja maior, enfim. Ideias não faltam. Em breve,
saberemos se elas vão funcionar. Isso aí, o Vasco tem um elenco limitado, né? Problemas financeiros graves, como a gente viu na reportagem do André Galindo. Vai precisar de muita organização e de excelentes ideias aí do Ramon, que é um técnico muito promissor, identificado com o Vasco. O torcedor do Vasco adora o Ramon, foi um grande jogador, né? Botafogo e Fluminense vão jogar amistosos nos próximos 2 sábados, já fazendo parte também dessa preparação aí para o Campeonato Brasileiro. Esses jogos vão ser disputados no estádio Newton Santos e chamados com nomes de ídolos dos clubes, né? Vai ser Taça Gerson e Taça Didi. Me amarrei nessa iniciativa, 2 grandes ídolos dos 2 clubes. Depois do vice do Carioca, né, os jogadores do Fluminense tiveram 4 dias de folga e agora já voltaram a treinar. Você está vendo aí a estreia do time no Brasileirão, está marcada para 9 de agosto, vai ser fora de casa contra o Grêmio. Já pega uma pedreira, tem que treinar bastante para encarar bem o Grêmio lá. E o Botafogo estreia no Brasileirão em casa contra o Bahia, o Flamengo também joga em casa, vai ser contra o Atlético Mineiro, só pedreira, né? E a partir de hoje, já dá para você escalar o seu time no Cartola. Tá ligado, né? O Cartola é nosso jogo virtual em que você é o treinador e ganha pontos de acordo com as atuações reais dos jogadores no Campeonato Brasileiro. É mó barato. O Alessandro Jodar tem novidades pra gente do Cartola desse ano. E aí, pessoal, e principalmente, fala, cartoleiros. Aposto que teve muita gente que nem desinstalou o aplicativo do celular, mesmo com os servidores não funcionando. Mas agora o Cartola voltou, desde as 11 da manhã de hoje, que o game já está no ar e com algumas novidades. Uma das mais pedidas e que foi atendida, agora é possível montar ligas clássicas e também de mata-mata, em que o capitão do time não rende o dobro de pontos, que rende igual a todos. Muita gente queria isso e agora essa opção está no ar. E tem novidades também nos critérios. Vou dar, por exemplo, uma aqui. Defesas difíceis agora valem 4 pontos e não mais 3. Só que elas vão ser mais raras também. Então tem coisas aí para o cartoleiro ficar atento. E uma boa notícia, excelente notícia para quem tem o hábito de só escalar o time ali no último minuto. Agora o mercado ganhou o acréscimo de 1 hora. Pois é. Não fecha mais 2 horas antes da rodada começar, e sim 1 hora antes. Uma ótima notícia, então, para quem gosta de deixar o time perfeito ali, só no último momento. É isso, valeu! Valeu, Jodar. Então, a gente que está morrendo de saudade do futebol, já aproveita e já faz seu time, entra no Cartola lá, vai começar, hein? E a Federação de Futebol do Rio de Janeiro divulgou a seleção do Campeonato Carioca de 2020, O Gabigol foi escolhido o grande craque da competição, bem escolhido por sinal, né? E tem alguns jogadores de times menores, por exemplo, o goleiro é o Douglas, do Volta Redonda, que foi muito bem mesmo. Aí na defesa tem o Rafinha e o Rodrigo Caio do Flamengo, sempre destaques. Marcelo Benevenuto, cada vez com mais moral no Botafogo. E na lateral esquerda deu empate. Aí ficou entre o Felipe Luiz do Flamengo e o Jean Vitor do Boa Vista, por isso a seleção tem 12 jogadores. É covardia, né? 12 contra 11 não dá. No meio tem Jefferson e Everton Ribeiro do Flamengo, Everton Ribeiro cracaço, Nenê do Fluminense. No ataque, mais 2 do Flamengo, Gabigol e Bruno Henrique. E também o João Carlos, centroavante do Volta Redonda, que inclusive foi o artilheiro do Campeonato Carioca. Ele fez 8 gols juntamente com o Gabigol. E teve empate entre os técnicos também, o Jorge Jesus do Flamengo e o Odair Hellmann do Fluminense. Lembrando que essa seleção foi escolhida por votação entre os treinadores de todos os times participantes do Carioca. Imagina um time com 2 treinadores, rapaz. Isso aí não vai dar certo não, hein? Um deles, o Jorge Jesus, inclusive, voltou para a sua casa. Leonardo Monteiro, direto de Lisboa, tem as informações pra gente. Boa tarde a todos. Jorge Jesus já está aqui em Portugal para assinar com o Benfica. O ex-técnico do Flamengo desembarcou no final desta manhã aqui em Lisboa, depois de viajar num avião particular, acompanhado do presidente do Benfica, Luiz Felipe Vieira, que foi ao Brasil para resolver a situação e a rescisão contratual com o Flamengo. Jorge Jesus não falou nem com a imprensa, nem com os torcedores no aeroporto. Ele entrou em um carro e foi escoltado pela polícia até em casa. Mas ao chegar por lá, falou rapidamente com os jornalistas. Sinto-me bem chegar ao meu país. Na despedida organizada ontem pelo Flamengo, Jesus fez um discurso elogiando a estrutura rubro-negra e se emocionou no agradecimento a toda a equipe. E aqui está uma demonstração do que é este clube e o que é que vai ser este clube no futuro. Ninguém mais vai parar o Flamengo, porque o Flamengo vai ser imparável. A todos vocês, muito obrigado. A apresentação de Jorge Jesus ainda não tem data confirmada, mas deverá ser esta semana. A expectativa é de que seja na sexta-feira,
quando o técnico português completa 66 anos. Tem muito torcedor do Flamengo magoado, a gente entende, afinal de contas, o trabalho que o Jorge Jesus fez no Flamengo vai deixar saudade mesmo, mas que ele tenha ótima sorte e sucesso lá em Portugal. O legado que ele deixou não só para o Flamengo, mas para o futebol brasileiro, de modo de jogar, de não ter medo de ir para cima do adversário, coisa que estava faltando aqui no futebol brasileiro. Esse legado tomara que a gente aproveite. Não só o Flamengo, o futebol brasileiro aproveite daqui para frente. A Confederação Sul-Americana de Futebol divulgou as datas dos Jogos da Libertadores que, vale lembrar, vão ser com portões fechados. Uma pena, né? Mas a pandemia está aí. O Flamengo, que, vamos lembrar, ganhou os 2 jogos antes da interrupção por causa da pandemia, ainda tem 4 jogos para fazer nessa fase de grupos, né? Dia 17 de setembro, vai jogar fora de casa contra o Independiente del Valle, do Equador. Depois pega o Barcelona de Guayaquil, também do Equador e também fora de casa. Aí depois tem 2 jogos no Maracanã, contra o Independiente del Valle de novo e também contra o Júnior Barranquilla da Colômbia. O Flamengo deve passar bem dessa primeira fase aí, a fase de grupos, né? Flamengo, gente, que entrou em acordo com a família de mais uma das 10 vítimas daquele incêndio do Ninho do Urubu que aconteceu em fevereiro do ano passado, você deve lembrar. Advogados do Flamengo assinaram a indenização com representantes do meio-campo Jorge Eduardo e essa é a 6ª família a chegar a um acordo com o clube. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.